Então, vamos lá. Gente, primeiro, partam do princípio que toda mulher é absolutamente, ou o orgasmo é possível de se sentir em toda mulher que você conhece e em você que está aqui assistindo. Orgasmo é possível de se alcançar para todas as mulheres. O que acontece é que o jeito que se faz sexo, o jeito que se vive a sexualidade, a forma com que a transa acontece, frequentemente faz com que os casais não cheguem ao orgasmo. Nós recebemos todos os dias dúvidas. Ah, mas eu consigo alcançar orgasmo sozinha, mas com meu companheiro eu não consigo. Ah, mas quando eu estou me estimulando, me autoerotizando, me masturbando, eu consigo. Agora com ele eu não consigo. Ou perguntas, eu nunca senti, não sei nem o que é. Ou já senti, mas é muito raro. Não consigo sentir todas as vezes. Essas perguntas são muito comuns, gente. E se você estiver passando por isso, siga aqui o que eu vou te falar, que vai ficar muito, mas muito mais fácil você chegar ao orgasmo. E mais de um orgasmo, inclusive. Tá ok? Então tá. Vocês sabiam que de cada 10 mulheres, aqui ó, de cada 10 mulheres, praticamente 8 têm dificuldade de chegar ao orgasmo estando na relação com o pênis dentro da vagina? 80% das mulheres dizem não chegar ao orgasmo enquanto estão transando no sentido cópula, pênis dentro da vagina. E aí, faz a gente pensar algumas coisas. Vou passar aqui 3 curiosidades sobre o orgasmo que talvez nunca contaram para você. Na próxima relação sexual, já fique atenta a isso, que já vai te ajudar. Vamos lá. Primeiro ponto que os casais às vezes se esquecem, ou não sabem, ou sem querer passam do ponto de estimulação. Olha só, você sabia que uma vagina, um canal vaginal aqui, tá? A entrada da vagina e aqui no fundo o colo do útero, ok? Quando o pênis entra aqui, você sabia que somente os primeiros 2 a 2,5 centímetros da entrada são altamente sensíveis à estimulação? Que passando desses 2,5 centímetros aqui dentro, as mulheres carecem de qualquer receptor e aqui não tem receptores ao calor, à pressão, ao movimento, ao deslocamento, que é o que vai gerar estímulos. Aqui carece de receptores, tem muito pouco. E no fundo, bem no fundo, tem uma coisa chamada colo do útero. O colo do útero, quando o pênis encosta aqui, dá aquela sensação para vocês, mulheres, de que, ai, parece que bateu aqui na frente alguma coisa. Foi no fundo. Se tocar no colo do útero, gera dor. 90% do caminho, praticamente não se sente nada, porque carece de receptores. Nos primeiros 2, no máximo 2,5 centímetros, é onde as mulheres têm alta sensibilidade. Quando o pênis entra, dá aquela sensação gostosa. Por quê? Porque abre, aí o pênis entra e depois a vagina, ela abraça. Qualquer grossura de pênis, não importa. Pode ser grosso como o meu dedo aqui, ó. 2 dedos, 3 dedos, não importa. A vagina vai abraçar. O que acontece, então? Este estímulo aqui de penetração, quando passa da entrada, depois, para o homem é muito bom, para frente e para trás, a pele fica se deslocando aqui, ou seja, está excitando o homem. Mas a mulher, o estímulo para ser bom teria que ser em deslocamento lateral. E quando acontece em profundidade assim, o homem vai com o pênis lá onde a mulher sente muito pouco, ou quase nada. E aí, o que acontece? Ele que está em deslocamento com a pele, vai subindo a excitação e a mulher fica esperando sentir algo mais. Claro, porque está sendo tocado onde ela sente muito pouco. E se for no fundo, bem no fundo, vai doer. Então,
Frequentemente, as mulheres sentem algo bom quando abre a entrada da vagina, e depois, quando se retira, que a vagina volta a fechar, a hora que entra de novo, sente de novo, mas à medida que o pênis entrou, a vagina para, olha só, vejam, gente, não há deslocamento lateral. Deslocamento lateral é que vai mandar impulsos e que vai fazer o seu cérebro caminhar para uma excitação alta. O que ocorre, então, é que enquanto a gente ficar com o pênis em profundidade, a gente está aumentando a possibilidade da mulher não sentir um orgasmo. Em outras palavras, nós estamos diminuindo a possibilidade de se chegar a um orgasmo, sempre que for mais no fundo, aqui. Então, o primeiro ponto de grande sensibilidade, que é a entrada, não se estimula quando a gente passa deste ponto. Veja, isso aqui é um primeiro detalhe. Um segundo detalhe, chamado ponto G, vocês devem ter ouvido, né, falar de ponto G. Vamos fazendo a pergunta que vocês quiserem aí, tá? Eu vou responder tudo que eu puder e que eu conseguir nesse tempo aí, que a gente tem para a live de hoje. Chamado ponto G. Ponto G é um ponto que fica aqui dentro, mas ele não existe anatomicamente, ou seja, ele não está ali esperando para ser estimulado. Ele aparece quando as mulheres estão excitadas. Esse chamado ponto G é o ponto que, com o pênis, porque ele fica aqui no teto, mais ou menos 2,5 centímetros da entrada da vagina, se você pegar um relógio entre o ponteiro das 11 e da 1, lá em cima, aqui, ó, nessa curvinha aqui, com o dedo em curva, é possível localizar nas mulheres o ponto G. Com o pênis passa assim, o pênis é reto, ele passa batido no ponto G. O ponto G, com o pênis dentro, a gente passa perto, mas não estimula da melhor forma que a gente poderia o ponto G. Segundo ponto, que a gente, com o pênis dentro, não estimula. E depois a gente não consegue entender, ou não vai entendendo muito bem, por que as mulheres não alcançam orgasmo na penetração. E aí vem o terceiro ponto de grande sensibilidade. O primeiro ponto seria, mas no terceiro que eu estou citando aqui para vocês, que é o clitóris. O clitóris fica na parte de fora. Na junção dos grandes lábios lá em cima, fica uma pontinha que depois, dentro, ele existe e é bem maior do que o que ele aparece, mas a pontinha, que é a parte mais sensível é onde encosta no clitóris. Essa parte de fora aqui, onde a gente pode encostar no clitóris, é o ponto mais sensível da mulher. E esse ponto aqui se estimula com coisas moles, quentes e úmidas. Não adianta bater o pênis ali em cima. Moles, quentes e úmidas, por exemplo, a boca, que é mole, que é quente e é úmido. Coisas moles, quentes e úmidas estimulam muito bem o clitóris para uma excitação alta e, quem sabe, daqui a pouco um orgasmo. Essas coisas não contam para os homens, essas coisas não contam para as mulheres. E a gente vai fazendo sexo com penetração em profundidade, achando que lá no fundo se faz sucesso. O prazer mais intenso para uma hora chegar a um orgasmo está na entrada. Está na beirada, na parte de fora. Não está no fundo. Uma pergunta que já veio aqui, afirmando que pênis torto para tocar o ponto G é melhor. Nem sempre, tá? Porque pênis torto não alcança. Se fosse, o pênis teria que ser em curva. Pênis em curva é uma doença chamada Peyronie, que você tem que fazer um corte aqui, o médico faz isso, o andrologista faz, corta aqui, prende aqui para esticar, ou outras cirurgias são feitas para endireitar o pênis, porque pênis torto gera muita dor para a penetração. Portanto, pênis torto não é indicado. Pênis torto tem que ser tratado, que é um problema,
e não vai estimular o ponto G. Ponto G só se estimula com o dedo ou com objetos de sexy shop. Grave. Ponto G, no potencial maior de estímulo que a gente pode ter e chegar exatamente no ponto é com o dedo em curva ou com objetos de sexy shop. Ok? E então, veja, gente, no fundo dói, 90% do caminho não sente nada, na entrada teve que ser estimulado aqui, a gente passa batido, o ponto G não se toca e o clitóris também a gente não toca. Como deveria, porque na penetração não dá para se tocar o clitóris com coisas moles, quentes e úmidas, se eu estou ou se estamos numa penetração. Ok? Então, vejam, gente, 2, 3 curiosidades aqui que mudam todo o nível de excitação, que se a gente souber como excitar, muda o nível de excitação e daqui a pouco facilita um orgasmo. Porque a maioria das mulheres não tem problema no orgasmo, tem problema de excitação. Muitas mulheres estão esperando o orgasmo chegar e não conseguem se excitar. Ou não sabem de dicas como essa e tantas outras que eu poderia passar aqui para você e para vocês. E aí fica aquém, fica abaixo da excitação alta para daqui a pouco um orgasmo chegar. Vocês estão entendendo? Essas dicas aqui são só 3 dicas rápidas, de muitas e muitas que nós temos dentro do chamado material, tem livro impresso, em e-book, chamado Como Provocar Orgasmos Femininos. Aqui, dentro do orgasmo, dentro do material chamado Como Provocar Orgasmos Femininos, se ensina detalhes de como estimular, como fazer para tocar, de que forma fazer o toque, o estímulo, para jogar a mulher em alta excitação, porque depois vem um orgasmo.